Glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É com muita alegria e responsabilidade que mais uma vez estou aqui saudando essa igreja amada que me acolheu há alguns anos atrás com a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? Não me esqueço, pastor. Eu gostaria de contar isso antes de lermos a palavra. Eu e Débora passamos por algumas igrejas e na última que nós saímos, eu me lembro que estava aqui no Boneco de Neve. Quem já tomou um sorvete no Boneco de Neve? Ah, a galera lá atrás. Irmão Sidney, ovelha, diácono ali do pastor Manuel. Eu estava ali desiludido, pedindo a Deus. A Débora saiu visitando várias igrejas. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma direção. Eu não quero precipitar. Eu nunca frequentei uma igreja pensando em sair dela um dia. Eu sempre frequentei falando assim, Deus, me ensina a fazer a tua vontade nesta igreja. E ali, tomando um sorvete com a Débora, estava lá o nosso querido pastor Marconi. Débora já estava decidida, eu vou para a igreja tal. E ali, conversando com o pastor Marconi, que na época diácono, o Espírito Santo me trouxe aquelas portas ali, as mesmas portas que nós fomos convidados a ir embora dela. É duro isso, né? Vocês acreditam que um dia o pastor Hamilton, hoje, né? Eu era diácono e a irmã Débora foram convidados para sair de uma igreja e procurar outra? Pois é. Deus nos lapida. Deus trabalha com nossos sentimentos, com as nossas emoções, para que tenhamos tempero, fortalecimento do espírito para você enfrentar adversidades. E assim, cheguei exatamente no momento que essa igreja estava sendo assim, construída, edificada, levantada, organizada, de uma forma linda. Eram como abelhas operárias, formigas, trabalhando, pintando, construindo. Aquilo ali me encheu de entusiasmo e determinou em meu coração que aqui era onde nós deveríamos servir ao Senhor. Não guardamos mágoa alguma, pelo contrário, aonde passamos fomos bênçãos, abençoamos e fomos abençoados, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. E santificação significa separação de tudo aquilo que é abominável a Deus, que é detestado pelo nosso Deus. Eu nem sei por que eu introduzi a minha fala desta forma hoje, mas eu tenho certeza absoluta que existem cristãos no nosso meio que estão guardando, estão resistindo com coisas no coração do passado, ainda não se desprenderam disso, e Deus nesta noite, quem sabe talvez, vai usar a palavra de hoje, para você ser liberto do passado, liberto de alguma mágoa, liberto de amargura, liberto de tristeza, liberto daquilo que te prende e não te deixa crescer na graça, no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Porque conforme vimos hoje pela manhã com o nosso pastor Eduardo, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Precisamos colocá-la em prática. E não somente ouvintes e conhecedores de teologia, de matérias teológicas, escatologia, Jesus está voltando. Precisamos praticar a palavra. E eu convido você, comigo, a abrir a sua Bíblia
em Mateus, capítulo 7, e nós leremos a partir do versículo 24. Glória a Deus, aleluia. É bom visitarmos o passado, darmos uma leve olhada para o passado e ver se não ficou nada sem ser corrigido, sem ser resolvido. Ficou lá uma pendência. Como que você vai para frente se há pendência? Se há algo que ainda te prende? Eu insisto nesta palavra. Jesus quer que você seja prisioneiro dele e não de outra pessoa. Seja como Paulo, prisioneiro de Cristo, preso à palavra dele, vivendo a palavra dele, amando a palavra dele, recebendo as correções que vêm dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se você for fiel a ele, você herdará todas as coisas. Amém? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Vou ler ali com todos vocês. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, repita, pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, fala, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não, por quê? Estava edificada sobre a rocha. Aleluia. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, igual na outra casa, e correram os ventos, igual na outra casa, e assopraram, desceram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi o quê? Grande a sua queda ou ruína. Feche os seus olhos, Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, somente Tu és capaz de me convencer e convencer os meus irmãos do pecado que cometemos, da justiça do Senhor que virá, da justiça sobre a terra e do juízo vindouro. Somente o Teu Espírito. Por isso, Pai, tem misericórdia de nossas vidas e ensina-nos a viver praticando a Tua palavra em quaisquer circunstâncias. É a oração que te faço em nome do Senhor Jesus. Você que se levantou, pode se assentar. Quem não conhece esta palavra de Jesus, em que Ele está praticamente finalizando, quase finalizando o seu sermão, chamado Sermão da Montanha, sobre as duas construções, sobre os dois alicerces. Queridos, nós estamos no século 21. É isso mesmo? 21. Passaram-se 20 séculos. Estamos no 21º ano do século 21. E a palavra de Deus não mudou. É a mesma palavra. Ela jamais mudará. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus permanece eternamente.
ela jamais passará. Então, a importância de nós compreendermos a palavra e a colocarmos em prática. Se eu só conhecer a palavra e ela não sair da letra, não sair do papel, eu jamais posso declarar que eu sou cristão, que eu sigo a Cristo, que eu obedeço às ordens dele. Nós temos conhecimento, nós temos aprendido sobre a palavra. Eu registrei aqui nos meus rabiscos que nós conhecemos, mas não, aí eu me incluo, não a praticamos o suficiente. Não praticamos a palavra de Deus suficiente. Muitas vezes nós somos o sacerdote que passa de largo. Nós estamos vendo a necessidade na nossa frente. Alguém está morrendo na nossa frente. Alguém está prestes a cometer um delito na nossa frente. E nós nos afastamos, passamos de largo. Porque temos muitas obrigações. Sempre teremos desculpas para não praticar a palavra. Ah, Senhor, estava cansado. Ah, Senhor, meu filho teve que viajar, o meu parente morreu, o feijão queimou, eu me atrasei e não fui. Sempre teremos desculpas perante Deus. Quando Jesus falou, lá em certa feita, alguns falaram assim, ah, Senhor, eu preciso ver um campo que eu acabei de comprar. Eu tenho que ir lá, eu comprei, eu tenho que ver como é que ele está. Ah, eu recebi visita. Pastor Hamilton, aonde você quer chegar? Meus queridos, é algo que deve martelar em nossa mente 24 horas por dia, se for necessário. Eu preciso praticar a palavra, mas para praticar a palavra, preciso de pelo menos 3 coisas fundamentais, essenciais. E a primeira chama-se integridade. Integridade. E quando falamos em integridade, nos lembramos de Jó. É ou não é? Jó, capítulo 1, versículo 8. Você algum dia sentiu que Deus expressou um louvor à sua pessoa por algo que você fez? Será que algum dia você percebeu que Deus se agradou e louvou? Aquele lá é meu servo. Será que algum dia você percebeu isso na sua vida? Jó sim, mas Jó não sabia. Jó não sabia. E olha que o próprio Deus falou com o Satanás. 1 João, Jó 1, 8. Jó, capítulo 1, versículo 8. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Homem íntegro. Homem íntegro. Jó era tão íntegro que quando veio uma desgraça na sua família, ou seja, uma delas, o telhado onde seus filhos estavam fazendo uma festa, desabou sobre eles e todos eles morreram. Jó não estava lá. Jó não estava nessa festa. Ele amava seus filhos, mas não foi a essa festa. Senão teria morrido também. Homem íntegro, homem que orava pelos seus filhos, porque ele dizia assim, talvez eles tenham cometido algum pecado. E ali Jó assume uma das funções de Jesus, o intercessor por nós,
porque Jesus, neste exato momento, está intercedendo por cada um de nós. Jó intercedia pelos seus filhos diante do Pai. Integridade, queridos, integridade revela a conduta exemplar de cada um de nós diante dos homens aí fora. Integridade revela a nossa conduta em tudo que fazemos. Como eu sou conhecido lá fora. Pastor Eduardo até brincou aqui hoje de manhã. Pegou alguém ali e falou, olha, ele é bem conhecido. Eu sou um picareta. Eu sou um mentiroso e caloteiro. Isso foi o pastor Eduardo, né? Mas eu gostei disso. Gostei disso. A gente sempre deve engrandecer as pessoas e diminuir a nós mesmos quando se trata de integridade. As pessoas precisam ver em você Jesus. As pessoas precisam ver que você é discípulo, que você anda com Ele. Não sei se vocês se lembram, eu citei errado de manhã, me desculpem. O texto que eu queria era 1 João 2:6, 2 versículo 6. Aquele que diz estar em Cristo, que está em Cristo, deve andar como Ele andou. Isso é integridade. Andar com Cristo. Olhar, parar. Ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Eu confesso para vocês que há uma semana atrás, ou duas, nem me lembro mais, que estou até perdendo noção, nós já estamos em dezembro, gente. Outro dia era janeiro. Eu tive que ir a Caratinga. Vou contar isso aqui, eu contei acho que numa quinta. Tive que ir a Caratinga, a minha esposa herdou um apartamento lá, ô glória, bênção. E é a casa dos pais onde eles moravam antes de falecer. Ela quer deixar lá impecável, ela está certa. Ela quer restaurar o que está quebrado, como Neemias fez com os muros. E aí lá fui eu levar 5 portas daqui, porque lá não tinha. Porta de sucupira para não mudar como se fala? A característica da casa. Pô, porta clara lá ia ficar feio demais. Cheguei lá, desci, subi com as ferramentas, subi com as coisas. De repente a casa, o apartamento encheu de fumaça. E fumaça tóxica, porque eu sinto. A gente sente quando é cobre, é borracha de cobre queimando. Cheguei da varanda, da sacada. Olhei, os moradores de rua estavam colocando fogo para tirar só o cobre. Queridos, confesso para vocês, me enchi de raiva. Enchi de raiva porque, primeiro, eu estava querendo trabalhar, arrumar as coisas e a fumaça me pôs para fora do apartamento. Segundo, se cá no primeiro pavimento estava daquele jeito, no segundo pavimento, onde a minha cunhada estava lá sentindo dores por causa do câncer no intestino, deveria estar pior ainda. Desci com raiva com um balde de água, enchi um balde e fui lá para apagar aquele fogo, no meio da BR, naquele canteiro central. No caminho, ao descer as escadas e chegar até lá, o Espírito Santo mudou todo o meu sentimento. O Espírito Santo me fez ver almas. O Espírito Santo me fez ver necessidade para ser suprida. E eu já cheguei assim como eu sou, né? Eu sou Hamilton, você é quem? Aí ele disse, Elias. E nome forte esse, hein? Falei com ele. E quem falou depois disso foi só ele. Porque eu fui lá para brigar. Mas o Espírito Santo foi lá para abraçar, para amar. E ele que começou a falar, olha, eu sou desviado, eu sou de São Paulo. Eu vim parar aqui, mas eu não estou roubando, eu estou ganhando as coisas. E aí o outro chegou. Chega outro. Qual é o seu nome? Glaucio. Oh, esse aí eu não vou esquecer, porque o meu caçula é Glauco. Deus te abençoe. Não revelei que eu era pastor. Porque de repente eles iriam sair pela culatra.
Conclusão, dali mesmo, liguei para o coordenador geral da clínica onde essa igreja abençoa também, porque se eu estou lá, eu estou em nome dessa igreja, em nome do pastor Pedro. Comunidade Terapêutica Monte Sinai. Liguei para o pastor Paulo me ouviu, os meninos queriam falar com ele, eu passei o telefone, a Débora fez, o pastor é doido, o Hamilton é doido, dando celular na mão de morador de rua. Eu não estava nem aí, porque eu estava voando nas asas do Espírito. É isso que a igreja precisa, aprender a andar segundo Cristo, e não segundo os nossos medos, as nossas timidez, o nosso receio. Nós cantamos aqui, em teus braços, eu descanso. Se Cristo estiver conduzindo a sua vida, meu amado, você não precisa temer como Daniel não temeu. Você não precisa temer como Sadraque, Mesaque e Abednego não temeu o fogo da fornalha ardente. Você está descansando nos braços do Senhor. Aí eu pergunto para vocês assim, sabe quem é que carregou as portas para cima? Eu estou operado de hérnia, não estou podendo pegar muito peso. Eles pediram, pastor, deixa a gente carregar as portas para o senhor. Pastor não, perdão, Hamilton, deixa a gente carregar. Queridos, igreja, chamados para fora, praticando a palavra lá fora, é muito fácil praticarmos a palavra aqui dentro. Mas sabe o que acontece se nós ficarmos só aqui dentro? Vai feder, vai feder como deve ter fedido lá na Arca de Noé. Tudo fechado, só uma janelinha que não podia abrir. Quer dizer, Noé abriu para soltar a pomba, mas estava tudo fechado. Imagina estrume de tudo quanto é quadrúpede e bípede. Para quem não sabe o que é isso, é cocô, né, Bruno? Devia estar fedendo muito. Queridos, eu quero trazer vocês neste mesmo texto de Jó, que lá fala que quando os filhos de Deus iam adorar, Jó capítulo 1, voltando lá no texto, olha o que acontecia. E vindo um dia, versículo 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás, entre eles. Parafraseando agora, contextualizando, conjecturando para os nossos dias, quando você vem à casa de Deus para adorá-lo, demônios são enviados para entrar aqui dentro e gerar fofoca, gerar intriga, gerar inveja, gerar ciúme. Oh, Jesus! Coisas desse tipo que me tiraram de 3 igrejas, porque eu não vigiei praticando a palavra de Deus. Só para ilustrar, talvez alguém já tenha ouvido essa ilustração, e que parece que é baseada num sonho real que um pastor teve. O pastor estava dormindo, sonhou, passou por uma igreja na sua cidade, e tinha um demônio sentado no telhado da igreja. Andou mais um pouco, outra igreja. Só que tinha tanto demônio em cima da igreja, do telhado, que tinha uns até caindo de lado. Aí ele acordou, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo com essa visão, com esse sonho? Meu servo, está vendo aquela igreja que só tem um demônio sobre o telhado?
Isso é porque apenas um é suficiente para barrar as orações, para não subirem. Porque é uma igreja carnal, uma igreja voltada às coisas deste mundo. Então um só basta. Agora a outra, os demônios não estão dando conta, porque eles oram, eles jejuam, eles saem para fora, porque a igreja é chamados para fora, eles pregam, eles procuram atender às necessidades integrais, não só espiritual, mas todas as necessidades. Por isso precisa de muito demônio. Que em nome de Jesus, a Igreja Batista Missionária seja dor de cabeça para Satanás, e que ele tenha que mandar demônios com força para este lugar, porque você ora, porque você busca, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Se eu fui batizado com o Espírito Santo um dia e você ainda não foi, hoje pode ser o seu dia. Se você crer de todo o coração, você será cheio do Espírito Santo, receber uma experiência nova com Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Eu creio, porque eu era presbiteriano tradicional, Zilá me conhece. Amo todos eles. Um dos meus pastores queridos, que é culpado disso, de eu buscar a Deus e procurar andar na presença de Deus. Saudoso reverendo Manuel Silva Estrela. Aquele homem, antes de eu ir para a usina, todos os dias eu passava na igreja, aqui perto de João Calvino, para orar. E lá estava ele não faltava um dia. Não faltava um dia. Às vezes eu chegava, só estava ele. Então aquele homem foi uma inspiração para mim buscar a Deus em oração. Quando eu fui casar ou então procurar namorada, joelho, Espírito Santo, me orienta, me guia. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? 36 anos, oh glória! Ela buscando a mesma coisa na cidade onde ela morava, que era Caratinga. Buscar, praticar a palavra de Deus, mas primeiro nós temos que ser íntegros naquilo que falamos, íntegro naquilo que fazemos. Alguns anos atrás, eu tinha loja. Eu sou aprendiz de elétrica desde os 16 anos. Então eu tinha loja. Tive vários funcionários, carteira assinada, alguns menores de idade que não podiam assinar, mas permitiam trabalhar na época. Hoje não pode, né? Hoje tem que ser malandro, estão empurrando para ser malandro. Mas na minha época podia. E um desses meus empregados, que com 14 anos de idade começou a trabalhar comigo, teve o pai assassinado num boteco aqui no Morro do Carmo. Aquele monte de irmãos, necessidade, e eu ensinei para ele a profissão. Foi o primeiro funcionário a entrar e o último a sair quando eu fechei a loja. Um dia, passado uns 15 anos depois que eu fechei a loja, eu vou falar o nome. Zé Ricardo é um nome comum, né? Tem um Ricardo aqui, é só pôr o Zé antes. José Ricardo. José Ricardo chega lá em casa. 15 anos depois. Ele tinha mudado para Ribeirão das Neves. Conversando comigo, e toda hora ele dizia assim: Hamilton, eu preciso te falar um negócio. A gente, vem cá, Zé, vamos tomar um café, vamos lanchar, vamos almoçar. Hamilton, eu preciso te falar um negócio. Ele estava ligado em algo que eu não sabia o que era. Até que ele me falou: olha, eu não aguento mais, eu preciso conversar com você em particular. Aí eu subi, peguei o carro, descemos nem 50 metros da minha rua. Parei o carro debaixo de uma árvore e ele falou: Hamilton, você lembra aquele dia que a Débora estava doidinha, desesperada, procurando um dinheiro que estava em cima da mesa, ou dentro da gaveta da mesa? Eu peguei aquele dinheiro. Irmãos, evangélico, cristão, 15 anos depois do ocorrido, ele me procurou.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Enquanto a vida, a esperança. Aí ele fala, olha, eu lembrei do fato. A Débora realmente ficou desesperada, eram vários boletos para pagar, duplicatas. E nós tivemos que trabalhar dobrado, buscar mais recursos para cobrir aquela despesa. Não era uma despesa fácil, é pouca. Ele falou, olha, eu vim para restituir. Aí a minha amada, querida esposa entrou na história e disse assim, Zé Ricardo, você disse que a sua esposa está grávida, então pega esse dinheiro e faz o enxoval do bebê. Eita glória, olha aí, amados, olha como que Deus trabalha. Deus trabalha. Eu continuo insistindo num versículo que salvou a minha vida. Provérbios 28, 13. Se eu chorar, você não preocupa não. É porque é forte para mim. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. É jamais, é nunca. Mas, oh glória, quando tem um mas ou um sim na palavra de Deus, meu coração palpita mais forte. Mas, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que a confessa, e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos, as misericórdias de Deus. Meu querido, se há algo que você ainda não confessou para alguém, ou mesmo para Deus, você ainda está resistindo à voz de Deus, esta é a noite, este é o dia. Não permita, não deixe que o inimigo sopre nos seus ouvidos como ele soprou em mim, em meus ouvidos. Você não vai ter coragem. Falou comigo? Do alto de uma ponte rolante. O equipamento rodando lá em cima, pastor Pedro conhece. Você não vai ter coragem de confessar. Você mentiu para pastor, você mentiu para a igreja toda, você mentiu para o seu irmão de quarto, você mentiu. O diabo falava assim, mas o Espírito Santo dizia, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O diabo, por que você não se atira lá embaixo e acaba com tudo? O Espírito Santo, mas aquele que as deixa alcançará, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu dei ouvidos à voz do Espírito Santo. Eu dei ouvidos, eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 anos de idade. Iria ser mais um no inferno. Mas o Espírito do Senhor e a minha convicção de fé, Gabriel Ávila, aquela do roubar manga no quintal da igreja, do testemunho do irmão que me ganhou para Jesus, me sustentou neste momento de tentação. Para que vocês acham que Deus opera maravilhas, obras? Qual é o objetivo de Deus? Quando Ele te usa para fazer a vontade dEle. É para que os lá de fora, que ainda estão nas trevas, olha para você, olha para cima e fala, só pode ser o Deus dele para fazer essa coisa. Só Deus dele, ou seja, os de fora glorificam a Deus por causa das boas obras que você realiza em nome de Jesus.
Eu poderia ficar aqui listando com vocês, dentro vamos dizer, dessa senha chamada integridade para você servir a Deus. Porque para servir a Deus, que é santo, eu preciso me esforçar para ser íntegro. Quantas vezes errei? Mas pelo menos eu tenho que me esforçar, porque foi isso que Jesus ensinou. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque ela conduz à vida eterna. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna. Eu tenho que ter isso na minha índole. Que todo mundo faz. Todo mundo não. O servo de Deus, o cristão autêntico, tem que fugir do que todo mundo faz. Se todo mundo está fazendo, tem uma coisa errada. O segundo requisito para praticarmos a palavra de Deus, é o temor do Senhor. Queridos, o temor do Senhor. Em Jó 28 fala que é o princípio, que é a própria sabedoria. Jó declara que o temor do Senhor é a sabedoria. O salmista no Salmo 111, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio. É o começo da sabedoria. Não tem como nós adquirirmos sabedoria se não temermos a Deus. Agora, o que é temer a Deus? Qual que é? Essa palavra temor está querendo dizer o quê? É um profundo respeito. Isso é temor do Senhor. É um profundo respeito de tudo, por tudo que se refere a Deus. Deus é santo e eu preciso perseguir a santificação. Deus é amor e eu preciso renunciar aos meus próprios interesses, porque o amor não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes. O amor tudo espera, tudo suporta, mas o casal não aguenta uma briga e separa. E eu não estou falando do mundo, eu estou falando dos cristãos. Queimou o arroz, o marido solta a cobrinha pela boca, a mulher não aguenta, e os dois começam a discussão por causa de um arroz queimado. Por causa de um ciúme doentio. E tudo é motivo para separação. O amor não é isso. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Porque foi isso que Jesus fez na cruz por mim e por você. Meus queridos, pensa comigo aqui. Pensa comigo. Jesus na cruz. Mas antes da cruz, ele foi perseguido. Ele foi chamado do diabo. Ele foi declarado, você é do diabo. Os fariseus queriam matá-lo. E vocês veem Jesus revidando? Vocês veem na palavra de Deus, Jesus brigando, castigando aqueles homens? Não, Jesus, como ovelha muda, foi para o matadouro, como a ovelha muda vai para o matadouro, ele foi para a cruz. Agora, para comigo aqui um pouquinho, esquece teologia, esquece tudo, pensa comigo aqui. Imagina se Jesus olhasse para o Pai e falasse assim: Pai, eu estou me lembrando aqui que na tua palavra diz que se eu chamar, se eu pedir, o Senhor envia anjos para destruir todo mundo aqui, matar o Hamilton, pastor Pedro, matar todo mundo, porque eu não estou aguentando mais esses pecados, eu não estou suportando mais esses pecados, eu quero descer da cruz, Senhor, manda os anjos. Já pensou se Jesus fizesse assim? Estaríamos eternamente no inferno. Mas o que Jesus disse? Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eu muitas vezes não sei o que estou fazendo.
quando eu dou uma má resposta para alguém, quando eu penso mal de alguém, quando eu olho e tiro uma conclusão minha do que está acontecendo e é mentira, é fofoca, e eu passo para frente. Eu não sei o que eu estou fazendo, porque a palavra de Deus nos exorta a vigiar e orar, a cuidar com a nossa língua, porque a língua, ela é um pequeno membro do nosso corpo, mas ela é capaz de incendiar uma fogueira, uma floresta, porque a língua é um fogo. E mesmo sabendo disso, muitas vezes, eu não vou à fonte da história. Eu tiro as minhas próprias conclusões e saio espalhando fake news. Onde está a palavra de Deus? Onde está o temor de Deus? Quando nós levantamos calúnia contra alguém, não está em nós. A verdade, a integridade não está em nós. A terceira coisa que nós precisamos para sair e praticar a palavra de cabeça erguida, crendo que não somos nada, não podemos nada, sem a ação do Espírito Santo. É aquilo que Jó fazia, desviar-se do mal. Se você não se desviar do mal, você vai ser humilhado lá fora. Porque lá fora as pessoas nos conhecem. Os meus vizinhos me conhecem. Os seus vizinhos te conhecem. E se nós falharmos com eles, Deus vai ter que levantar outro. E aí vai ser mais difícil. Deus vai ter que levantar outro para ir até aquelas pessoas e testemunhar com a própria vida que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo perdoa pecados, batiza com o Espírito Santo e leva para a vida eterna com Ele. Você vai permitir isso, meu irmão? Eu estou disposto a não permitir que isso aconteça, que outra pessoa venha me substituir naquilo que Deus colocou nas minhas mãos para realizar em nome dEle. Desperta, igreja. Desperta. Saia do marasmo. Saia do comodismo. Você quer ou não quer ser como o homem que edificou a casa sobre a rocha que é Cristo Jesus? Se você quer, agora tem que ir em frente. A casa está sendo construída dia a dia. A casa está sendo construída tijolo por tijolo, argamassa com argamassa. Por último, que é a pintura. A sua casa está sendo edificada sobre a rocha. Não permita, não aceite trocar o alicerce. Está ficando muito pesado, muito caro. Eu acho que eu vou pôr um pouco de areia aqui nessa terra. É assim que o diabo começa. Minando as minhas forças, as suas forças. Querendo mudar a sua base. Alterar a base que foi colocada, o fundamento que foi colocado por Cristo Jesus. Desviar-se do mal, queridos. Ah, como é difícil desviar-se do mal. Mas você pode começar, jovens principalmente, adolescentes, escolha bem as suas companhias. Cuidado com os seus companheiros de escola, de rua. Porque as más companhias corrompem os bons costumes da fé cristã. Procure pessoas que tenham o mesmo zelo, o mesmo temor e que querem buscar a Deus.
Cole nessas pessoas. Siga essas pessoas. E você que foi levantado como líder, tenha paciência com os seus discípulos. Eles são discípulos e poderão se tornar melhor do que vocês. Vai depender de você como líder. Amados, eu quero encerrar. Eu sei que o horário não para, o relógio, não tem como bater um prego lá, não, Albertino, Francisco, parar aquele ponteiro. Olha só, vou contar uma experiência para vocês aqui que faz a gente ganhar a confiança dos filhos. E essa experiência marcou a minha vida e marcou a vida do meu filho mais velho, tenho certeza. Ele estava estudando na EBA, tia Lia, mulher de Deus. E aí a galera, né, a galerinha, os alunos, os colegas de classe, convidaram o Felipe. Ele devia ter 13 ou 14 anos, não me lembro, 12, 13, para ir numa festa em Antônio Dias, aniversário de Antônio Dias. E quem que ia estar lá? Engenheiros do Havaí. Pai, o senhor, é o seguinte, pai, o pai do meu colega tem carteira de motorista, mas não tem carro. O senhor tem carro e não pode ir porque está trabalhando. O senhor deixa ele levar? O senhor empresta o carro para o pai do meu colega levar a gente? Ih, rapaz, que situação, hein? E agora? Não, legal. Aí, no dia seguinte, e aí, pai, já tem uma resposta? Não. No outro, pai, está chegando o dia, tem resposta? Tem. Eu vou levar vocês. Eu levo vocês. Irmãos, foi uma coisa interessante. Está lá eles, né? Tudo lá, muito jovem, pulando, dançando, e eu cá atrás. Não levantava a mão não, para quê, né? Você ora em espírito, não é assim? Eu estou lá só em oração. Ganhei a confiança do meu filho. Meu filho hoje prega melhor que eu. Meu filho ganha mais que eu. Meu filho tem um neto mais bonito dessa cidade. Me deu um neto. Amado, pratique a palavra, doa, se doer, aceite a dor, mas pratique a palavra e você verá o Senhor mostrando novos horizontes à sua frente. Porque é isso o desejo de Deus, que nós tenhamos interesse em buscar integridade, buscar mais e mais temor do Senhor e buscar mais e mais desviar-nos de todo o mal. Eu te convido a ficar de pé, já vou passar a palavra para o pastor. Semana passada, na sexta-feira da semana atrasada, né? Porque hoje é o primeiro dia. Ali, na comunidade Monte Sinai, após o término da palavra, da oração, encerramento do trabalho, o horário de parar é 8h30, mas não teve como, é muita conversa, é muita pergunta, é muita carência, gente. É muita necessidade, são homens, jovens a maioria, querendo se libertar do cigarro, das drogas, da bebida. No final, um veio até mim, porque eu falei, olha, eu não sou de ficar fazendo apelo, vem aceitar Jesus, vem à frente e tal, eu não sou disso mais. Se o Espírito Santo falar, eu faço. Mas eu não sou, olha, se você quiser, você ainda não recebeu Jesus e quer receber Jesus, me procure depois, nós vamos conversar. E aquele jovem, depois que todo mundo estava já saindo, ele veio, abriu o coração e derramou lágrimas sinceras perante o Senhor nosso Deus. Porque homem é durão, né?
Tem homem que não chora fácil, não, mas eu digo para você que homem que é homem chora. Chora. Porque é muito grande a obra que Deus tem para fazer, meu querido. Se você pudesse ver a obra que Deus quer realizar através da sua vida, você abandonava todos os pecados, hoje ainda, confessava um por um, assim como eu fiz naquele dia, e não cometi suicídio. Eu fui no meu irmão de quarto e confessei o pecado para ele. Eu fui à frente da igreja, confessei o pecado, a mentira que eu havia dito para a igreja. Eu fui até o meu chefe, eu fui em todas as pessoas para quem eu havia mentido. E cada pessoa que eu confessava, um fardo caía das minhas costas, aleluia! E esse fardo, se você tem esse fardo, ele pode cair neste momento. E eu creio no poder da palavra de Deus, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, aleluia! Ele é fiel e justo, Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer cumprir a palavra dele na sua vida. Ele vai te guardar, Ele vai te cuidar, Ele vai te perdoar. O seu nome ainda está escrito no livro da vida. Mas se você confessar, Ele vai te perdoar de toda injustiça. O diabo não terá nenhuma condenação contra a sua vida. Feche os olhos. Obrigado, Deus. Obrigado por esta palavra. Perdoa-me, Senhor, se deixei as minhas emoções atrapalharem a tua voz no coração dos meus irmãos. Mas que o Senhor, através do Espírito Santo, venha nos convencer. A mim também, Senhor, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Muda a nossa história a cada dia, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, pastor.